Fala galera do canal Bem-Estar, olha quem está de volta, Alê. E hoje a gente vai falar sobre uma das dúvidas mais comuns quando uma pessoa é vegetariana. Será que eu posso ter um bom rendimento na atividade física de alta performance sendo vegetariano? Sim ou não? Ela que vai responder. Essa é uma pergunta de sempre. Pergunta do milhão. Sempre. Né? Por quê? Primeiro eu vou dizer que sim, que obviamente sim. E por quê? Primeiro, a raiz do mito, né? Porque atividade física dentro da nutrição está muito ligada à questão proteica. Sim. Eu falo assim, né? Hoje dentro da minha área, eu trabalho com nutrição esportiva há muitos anos, porque eu amo esporte. E aí, obviamente, você acaba indo sempre para aquele lado que você ama, né? E eu percebo que o desenvolvimento da ciência da nutrição esportiva foi muito trabalhado em cima das proteínas, porque existe uma coisa meio que, se eu posso dizer, mitológica, que fala assim, bom, se esporte é músculo que vai fazer a força e tudo mais. Obviamente, se músculo é feito de proteína, quanto mais proteína eu comer, melhor eu vou ir no esporte. É um raciocínio simplista, mas que muita gente faz. As proteínas que a gente come através dos animais, eles construíram através dos aminoácidos que eles comeram dos vegetais. Você come leão? Então, vamos lembrar. Proteína é uma cadeia de aminoácidos. Uma cadeia de aminoácidos. Todos os aminoácidos, temos essenciais e não essenciais. Exatamente, os não essenciais e os essenciais estão no reino vegetal. As plantas produzem, não são os animais que produzem os aminoácidos essenciais, que essenciais são aqueles aminoácidos que a gente não sintetiza. Isso. E são as plantas. Então, os animais que nós comemos são acumuladores desses aminoácidos. Eles não sintetizam. Então, eu posso e tenho total direito de tirar o animal da história e ir direto na fonte, que são os vegetais. E comer proteína da forma mais diversificada, através principalmente das leguminosas, dos vegetais de forma geral. O que acontece também, que é um grande mito de esporte e proteína, é que hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas come muito mais proteína do que precisa. Tá. Porque a gente tem uma hipervalorização das proteínas. E uma vilanização do carboidrato. Exatamente. Esse é um grande problema. A gente sabe que carboidrato no esporte é vida. Carboidrato é o combustível oficial. Eu combustível limpo. Eu conheço muito atleta, ou bastante, que são vegetarianos e são em destaque nas suas modalidades. Desconheço, cara, zero carbo, que é atleta de Exatamente. Então, quando você faz uma alimentação vegetariana, o que você tem de bom? Que normalmente os alimentos vegetais, eles são uma combinação de carboidratos com proteína, numa proporção bastante interessante. Tem a quantidade, assim, você consegue atingir facilmente uma quantidade correta de proteína, suficiente de proteína, com um bom aporte de energia através do carboidrato. Então, o carboidrato vai exercer a função dele energética, que vai dar um booster aí mitocondrial para você gerar energia, e a proteína vai entrar na fonte reparadora, que é o papel dela. Então, isso aqui já é uma combinação bastante importante no esporte. Segundo, e muito positivo, até por esse motivo que muitos esportistas de ponta e profissionais estão optando por uma dieta plant-based à base de vegetais, é que quando você faz uma alimentação vegetariana diversificada à base de bastante vegetais, você consome muito mais vitaminas, minerais e principalmente os antioxidantes, que são os compostos bioativos. Esses antioxidantes, qual é o papel deles no esporte? Eles entram dentro da célula e ajudam a retirar os radicais livres. Uma célula cheia de radicais livres, ela vai acidificar e nessa condição reduz o rendimento das mitocôndrias, porque você não pode ficar ácido, senão você morre. Então, fazendo um ambiente ácido aqui, simplificando a história. Eu deixo o ácido, meu corpo manda um recado pro meu cérebro, para de produzir energia que a gente está ficando ácido. Porque para gerar energia eu gero radical livre. Então, se eu tenho quem vai fazer a limpeza desse radical livre, eu mantenho a minha célula mais, não digo alcalina, mas básica. E nessa condição, eu não paro de gerar energia. Numa situação de alta intensidade, talvez você demore mais a entrar em acidose. Exatamente. Então, o que a gente tem de estudos muito interessantes é que numa dieta rica em antioxidantes, sem excessos proteicos, que o excesso proteico também gera muito amônia, gera muito daquilo que vai gerar acidose. O que vai acontecer? Você tem uma capacidade de geração de energia prolongada por mais tempo.
tá? Então, se você olhar aí hoje, Hamilton, Kelly Slater, grandes, né, Tom Brady, falando por que deles optarem por uma alimentação vegetariana e o quanto mudou isso na dinâmica, no rendimento. Muita gente faz esporte porque quer viver melhor, e quer viver bem e quer viver mais, não é isso? Sim, claro. E na alimentação também a gente tem alguns pontos que, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque a gente deveria ter muito mais sintomas das coisas erradas que a gente faz. Porque se você come uma coisa que não te faz mal, você tem dor de barriga, você fala, opa, eu não vou comer isso de novo. Não é legal pra mim. Agora, quando se trata de longevidade, nutrição e até mesmo atividade física, a gente percebe que o nosso corpo é tão fortão, né? Ele é tão resiliente, que ele vai levando. Se adapta, né? Chega um momento que também esse custo ele vai te chegar. Ele paga um preço. Né? Então, o excesso de consumo proteico, infelizmente, a gente não vê no dia a dia. Você não vê no olho da pessoa, você não vê nem na complexão física dela. Só que você está dando um trabalho a mais, você está fazendo... Muita gente come pouco carboidrato e mais proteína. O que acontece com isso? Você passa a obrigar o seu corpo a gerar energia através de proteína, que vai gerar. E tem um custo, porque não é um combustível limpo, é que nem o óleo diesel e o etanol. Quando você pisa no acelerador, aqui sai um monte de fumaça preta, aqui sai branquinha. Essa fumaça preta que eu estou ilustrando aqui são metabólicos secundários que vão acidificar o seu corpo, que o seu corpo vai ter que eliminar, seu fígado vai trabalhar para isso, seu rim vai trabalhar para isso, e você vai desbalancear esse pH. E seu corpo vai brigar para manter esse pH. Essa briga gera queda de rendimento e vai, você pode dizer, reduzindo sua vitalidade. E com o passar dos anos, isso pode gerar uma doença crônica, e tudo mais que a gente sabe que na faixa de 50 anos começa a chegar os carnês, né? Os boletos. Vai chegar assim, olha, você foi contemplado, né? Seu corpo vai pagando esse preço. Olha, você fez isso aqui, ó, ao longo de tanto tempo, ó, tô aqui, ó. Tá aqui o seu conta. boleto, vai pagar, né? Isso não é legal, gente. É isso mesmo. Então a gente sabe que você pode ser vegetariano e ser um atleta de ponta. Você pode ser vegetariano e você que frequenta academia, faz seu esporte, ter um bom rendimento. E mais do que isso, mesmo que você não seja vegetariano, acho que fica o recado seu do excesso de proteína na alimentação. A gente vive uma sociedade hoje muito voltada a questões estéticas e muitas dietas imediatistas, estratégias mirabolantes. E aí a gente também vive, eu acho que é importante, né, falar sobre uma questão do medo do carboidrato, que é o nosso combustível oficial. Né? E faz com que, quando você tem 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, se eu tiro esse, o meu 100% vai ter que ser dividido nesse. E aí você acaba consumindo excessos. Então vamos voltar, fazer o equilíbrio. O que engorda uma pessoa é ela consumir calorias em excesso, não é consumir mais isso ou mais aquilo. Tá? E trazer vitalidade, trazer um custo para o seu corpo menor. Né? E dentro da dieta vegetariana fica até mais simples a gente buscar esse equilíbrio, porque os alimentos vegetais eles são meio pacotinhos, que tem um pouco de carboidrato, um pouco de gordura e um pouco de proteínas e fibras, que também são importantes, né? E as vitaminas e os minerais que são tão negligenciados no esporte e os fitoquímicos, compostos bioativos, que ninguém olha, todo mundo fica olhando para a proteína, mas não sabe que para metabolizar a proteína você vai precisar de um monte de micronutrientes. Só para os macronutrientes. E o nosso corpo, para você metabolizar, para você processar um macro, você depende de um monte de micro. Então essa cascata bioquímica, nosso corpo é uma reação química generalizada. Então, não subestimar a nutrição real, né, com picuinha de carboidratos e proteínas, gente. Tem coisa muito mais importante para pensar. Boa! Tá vendo, gente? Pô, uma aula aqui mostrando você que está aí na academia, que está lá preocupada em sair, comer 13 ovos e tal, né? Bem isso. Dá para você ter outro estilo de alimentação. O que eu vou pedir com muita gentileza? Quem é a favor do low carb, não precisa xingar ninguém, entendeu? Pode não concordar, tal, mas, enfim, gerou dúvida, que eu acho que esse é um assunto que sempre gera dúvida, a pessoa quer ter informação para fazer a sua escolha nutricional, não tem pessoa melhor do que a Lê para responder. Então entra no canal, se inscreva, deixe seus comentários, a gente manda para a Lê e ela possivelmente voltará aqui para responder suas dúvidas. Volto.